O que significa um bom diretor, um bom presidente do IBGE? Significa encomenda de pesquisas que mostrem coisas importantes. Durante o governo Bolsonaro, o IBGE praticamente parou de trabalhar. Então pesquisas importantes como nível de desmatamento, pesquisas importantes como o empobrecimento da sociedade brasileira, essas pesquisas foram deixadas de lado. A Miriam Leitão criticou a indicação do Pochtman, dizendo que ele poderia alterar os dados para beneficiar o governo Lula. Olha, o presidente da República tem a obrigação de escolher, mas para fazer a Globo ficar feliz, ele tem que escolher, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro para ser o presidente do IBGE. Não, Miriam Leitão. O Lula tem que escolher uma pessoa de confiança. E eu queria até explicar para Miriam Leitão que não há possibilidade de alterar os dados dos resultados do IBGE. O Pochtman, ele não vai sair pessoalmente para fazer as entrevistas, ele não vai sair pessoalmente para fazer as pesquisas. O IBGE, ele é composto por milhares de pessoas ao redor do Brasil e nos momentos de pesquisas, contrata mais milhares de pessoas para fazerem as pesquisas. Não tem condições dessas pesquisas chegarem para serem compiladas e o Pochtman simplesmente virar para os servidores públicos do IBGE e falar, rouba um pouquinho aí pro Lula. Não dá. Ele vai incorrer em crime de responsabilidade, a gente vai ter uma situação bizarríssima. Então pode ter certeza que o Pochtman, ele não vai ter condições de alterar os dados das pesquisas, mas ele pode fazer uma coisa que vocês com certeza estão morrendo de medo. Ele pode fazer pesquisas. E se a gente fizer uma pesquisa, por exemplo, sobre a influência da Globo na sociedade brasileira, o valor do comercial da Globo vai cair demais, porque tem muita gente que ainda acredita que a Globo tem um grande potencial de influência, e se a gente tiver o IBGE fazendo uma pesquisa sobre quantas pessoas se informam pela televisão e quantas pessoas se informam pela internet, e principalmente sobre a classe A, B e C, onde essas pessoas se informam, a Rede Globo vai entrar em desespero. Sabe por quê? Porque a Rede Globo vai perceber que agora todos os anunciantes ficaram sabendo que a Globo não tem mais aquela influência de antigamente. E que sim, os meios digitais são muito mais eficientes para anunciar do que a própria Rede Globo. Então é claro que a Miriam Leitão gostaria de dar continuidade a um IBGE Bolsonaro, que é um IBGE que não faz pesquisas, é um IBGE que fica parado, é um IBGE que deixa não a ciência demonstrar o que está acontecendo, mas a Globo criar uma falsa impressão do que está acontecendo. No momento que o IBGE faz uma pesquisa, o IBGE acaba com o achismo dos analistas da Globo. Existe uma diferença básica. Enquanto a gente não tem pesquisa, a Miriam Leitão e os outros analistas da Globo, eles podem falar o que querem, porque ninguém vai virar e falar que está errado. A gente vai ter um debate entre uma emissora que tem uma concessão e alcança o Brasil inteiro contra determinados comunicadores espalhados por aí, como eu, que tenho um alcance muito pequeno em relação à Globo. Mas no momento que temos uma pesquisa do IBGE, a Globo perde totalmente a autoridade. Agora, vim com essa baboseira de falar que por ser indicado pelo governo Lula, o cara vai roubar pro governo Lula, como se as pesquisas do IBGE não fossem compiladas de uma forma tecnológica. Miriam, quando você fala que o Pochtman vai fraudar as pesquisas do IBGE, você está cometendo o mesmo erro que o Bolsonaro de dizer que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Só que com uma pequena diferença. Enquanto nas urnas eletrônicas a informação fica guardada de forma eletrônica e é possível especular de todas as formas que os resultados foram fraudados, no caso das pesquisas do IBGE, não. As pesquisas do IBGE são feitas por papel, por pessoas diferentes ao redor do Brasil, e esse material é guardado. Então não dá para continuar com essas teorias conspiratórias de que um camarada indicado pelo Lula vai roubar os dados pro lado do Lula. E nós dois, Miriam, sabemos que isso é mentira. Sabe por quê? Você não é uma analfabeta eleitora do Bolsonaro. Você é uma pessoa que trabalha na maior emissora do Brasil, você é uma pessoa que tem curso superior e você é uma pessoa que conhece uma coisa que é muito importante: como funciona um processo de pesquisa em ciências sociais. Se você sabe que as pesquisas em ciências sociais, elas são rigorosamente metodológicas, como que você acusa um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de possuir uma falha que permita ao presidente fraudar o resultado de uma pesquisa? Você está repetindo o que o Bolsonaro disse a respeito das urnas eletrônicas, só que você está repetindo em relação ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas existe uma diferença. O Bolsonaro pedia o voto impresso. As pesquisas do IBGE já são impressas.